Gente, uma ótima sexta-feira para todos aí. A gente está gravando mais uma entrevista aí que a gente espera que vocês gostem. Hoje a gente vai receber um querido, um amigo. Nossos pais eram amigos antes da gente existir. O nosso amigo Rodrigo Ribeiro. A gente vai falar sobre hoje o que tem de mais novo dentro do marketing, da publicidade. Vamos falar sobre a importância da inovação, da tecnologia e da própria sustentabilidade, né? E espero que vocês gostem aí. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Inovar da Amazônia. Rodrigo, vamos passar para o pessoal de casa, nesse primeiro bloco, como é que foi a criação da empresa, da Tape Publicidade, quantos anos tem a empresa, o cargo que tu ocupas, o trabalho que vocês desenvolvem, quantos anos tem de luta aí, meu irmão? Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Bem, nós somos uma empresa familiar. A Tape foi fundada há 50 anos atrás, né, pelo nosso pai, Geraldo Ribeiro. Ele é advogado de formação, tem OAB e tudo, mas nunca exerceu. Foi publicitário a vida toda. E uma empresa familiar, sou eu. Hoje tem meu pai trabalha lá, está ativo. O Matheus, que é meu irmão, também na área de criação. E hoje eu sou diretor de criação, ele também. E a gente sempre teve essa pegada do design, né, na publicidade. A gente nasceu dentro da agência, então a agência tem 50 anos. E quando a gente circulava lá dentro pequeno ainda, a publicidade não era nem feita por computador ainda, né? Então, assim, os anúncios para o jornal, para o outdoor, eram todos feitos no papel, colado, por montagem, cola. Então, para você colocar um título no anúncio, por exemplo, você tinha que mandar o jornal fazer aquele título, imprimir. Aí o boy ia lá no jornal pegar, aí você trazia de volta, recortava e montava um anúncio, por exemplo. Então, a gente acompanhou essa informatização da publicidade, por exemplo, né? Então, assim, não tinha um computador, então... E foi uma coisa muito bacana, porque, assim, eu sempre fui muito curioso. E como é que surgiu o computador lá na agência, por exemplo? Essa história é muito legal, porque, assim, eu tinha um tio que ele comprou uma impressora laser, por exemplo, para a casa dele. Aí ele começou a imprimir aquela coisa, eu falei, rapaz, isso aqui eu acho que pode substituir o jornal, a composição feita no jornal. Aí a gente experimentou, comecei a imprimir algumas coisas na casa dele, uns títulos de anúncio e tal, e eu levava para o pessoal montar os anúncios. A gente falou, olha, vai dar liga. Aí a gente importou o primeiro computador com impressora e tudo mais. E essa foi uma das pequenas evoluções, né? Então depois surgiu Corel, Photoshop, tipo assim, a gente usa Photoshop desde o Photoshop 2.5, hoje está na versão, sei lá, 25, sei lá. Então, assim, foram muitas mudanças e muitas revoluções acontecendo na publicidade, né? Tem muita história para contar e tudo mais. Até hoje chegar hoje no digital, né? Que é outra revolução, tipo, há 15 anos, né? 20, 15 anos, causou outra mudança muito brusca na publicidade, né? Que a gente pode até aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas... Pois é, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. A tua formação, qual é? Minha formação é design gráfico. Me formei na UFAM em design gráfico, meu irmão é publicitário, né? Mas a gente atua também com redação, lá fazendo parte de redação, de criação e tudo. E a agência também é premiada, já foi considerada a agência do ano por alguns anos nos prêmios regionais aqui e tudo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta, até que conversou um pouco sobre já, que assim, como que foi essa mudança, né? Porque a gente tinha lá o jornal impresso, você tinha, por exemplo, hoje você não vê quase banca de revista, né, Rodrigo? A banca de revista acabou. Então, como que foi essa transição do impresso para o digital? Dentro de uma visão de dentro de uma empresa de publicidade e de marketing? Assim, às vezes a gente tem a impressão que foi devagar, mas foi muito brusco. Você vê assim que tiveram gráficas que elas quebraram da noite para o dia. Sim, sim. Né? Sim. Então, assim, com o tempo, assim, acho que a grande revolução mesmo veio com as redes sociais. Porque a internet você tem desde 95. Né? Então, assim, se você pegar o domínio da Tape, o tape.com.br, nós registramos ele em 95. A gente tem site desde lá. Né? Então, assim, teve um aprendizado, a coisa vinha meio hoje, devagar. você vê, por exemplo, que hoje a gente reclama do 4.5G, do 5G, só que lá atrás era aquela internet emulada, né? Tem todo aquele
E na época já foi um boom muito grande, né? Foi uma diferença muito grande. Então a grande revolução, por que foi nas redes sociais? Porque assim, a interação deu voz ao usuário, né? Porque antes era assim, para você ter uma voz no jornal, lembra? Você tinha que mandar uma carta para o jornal e talvez você fosse publicado naquela coluna ali a tua opinião, por exemplo. Então, depois com a rede social não. Você tinha um feedback, as pessoas começaram a ver os próprios criadores de conteúdo, os publicadores. Então, assim, hoje você tem um feedback do usuário final em tempo real, né? Então isso revolucionou a comunicação das empresas desde a pequena até a grande. As pequenas puderam se nivelar um pouco mais, porque você consegue, às vezes, uma comunicação muito grande, porque fez um meme de humor, uma sketch de humor diferente, uma comunicação muito criativa, com pouca verba e tudo mais, e tudo bem. E as grandes estão se virando, né? Então, às vezes, campanhas com pouquíssimas verbas conseguem explodir, e às vezes grandes com muito dinheiro, às vezes não pegam. Né? Isso entra um pouco, que eu acho que quando você fecha uma campanha, tem que ter você fecha uma campanha com uma empresa de publicidade, mas o contratante tem que estar em parceria ali, trocando informações, adequando, né, tendo um feedback do que está sendo feito, senão não tem um resultado, aquilo que ele acha que é o certo. Né? Isso aí é um grande desafio hoje, também a questão do mix de comunicação. Né? Onde eu vou estar? Vou estar 100% no digital, vou estar 50%, ainda preciso fazer alguma coisa de off, o que seria o off? Né? Um outdoor, uma rádio, uma TV... Aí depende muito do teu setor. Entendi. Entendeu? Agora, Rodrigo, do ponto de vista da empresa em si, o advento de toda essa rede social, do mundo digital, isso otimizou mão de obra, isso facilitou muito a vida de quem trabalha com marketing, com publicidade, com criação hoje? Olha, o acesso, em termos de conhecimento, sim. Né? Tipo, antes, para você ter alguém com formação, era muito difícil. Hoje, assim, eu brinco muitas vezes assim, que eu consigo aprender muito mais num vídeo do YouTube de 2 horas do que minha faculdade inteira. Eu brinco com o meu próprio curso, porque assim, a quantidade de informações disponíveis, você formar uma pessoa nova é muito grande. Então você consegue formar um bom profissional em tempo recorde hoje. Né? Seja de vendas, seja de comunicação, qualquer setor. Então, assim, é uma revolução da informação, de tecnologia, de formação. E assim, uma dica que eu dou para a meninada, assim, é que, cara, parece básico, mas é o inglês. Se a pessoa sabe inglês, ela está um passo muito grande acima dos outros, porque assim, a linguagem do mundo é o inglês. Você tem conteúdo gratuito em inglês na internet. Então assim, um garoto que domina o inglês, ou que entenda o inglês, ele já está muitos passos na frente de um outro. Em termos de eu lembro que eu tenho 48 anos de idade, né? Então eu lembro que a gente tinha aqueles jornais impressos, que ainda tem hoje, né? Mas a gente vai mais para a questão de revista eletrônica, né? Sim. Mais acessível, mais rápido. E eu lembro que tinha lá quesitos de currículo, né? Exigência de datilografia. Isso. Aí da datilografia tu foi hoje para a parte de informática, que a gente nem tocou mais. Tu falou de inglês, mas a parte de informática também é básica, né? Então, eu entendo que a questão da inovação da tecnologia, ela casou muito, muito perfeitamente no nicho digital e na parte publicitária, né? Sim. Outro ponto importante é assim, você falou em currículo. Quando a gente vai contratar hoje, a gente nem pede currículo, a gente pede portfólio, na nossa área, sabe? Assim, não, quero ver portfólio, o que você já fez? Entendi. Não importa, assim, às vezes o estudante fala, não fiz nada. Eu falei, fez sim. Porque para você fazer faculdade, se fizesse trabalho lá dentro, você simulou alguns trabalhos, então assim, manda os trabalhos de faculdade, porque é isso que importa para a gente. Sim. É conteúdo gerado e não currículo, porque eu fiz curso e tal, assim, não diz nada. Então assim, tem muito isso também, sabe? É muito até para você analisar o perfil de quem vai trabalhar contigo, né? Também. Perfeito. Isso aí não substitui, né? E sobre a empresa, Rodrigo? Qual a gama de trabalho que a empresa exerce hoje no mercado? Isso. Então, o escopo também mudou bastante, né? Como a rede social revolucionou, então alguns meios caíram bastante, como jornal, revista e tudo. Vocês tiveram que se reinventar, né? Foi todo um movimento ali, né? Exatamente. Então, assim, as agências
quase 100% passaram a fazer gestão de redes sociais, conteúdo para redes sociais, de mídia, a parte de marketing digital. Aí a gente até optou por outro modelo que a gente vai conversar mais um pouquinho aí, mas com certeza revolucionou. E acabou surgindo novos players, né? Porque se eu sou uma agência muito focada em, sei lá, social media, redes sociais, mas eu tenho também designers que de casa, remotamente, conseguem fazer um trabalho também similar. Então, assim, explodiu a quantidade de concorrentes, você pode ser atendido remotamente, eu posso ter um concorrente que é um designer que está no Rio Grande do Sul ou em outro país, uma agência remota, então o mercado expande. O mercado não tem fronteiras, né? Porque tu pode trabalhar de forma remota, né? A gente até sempre comenta que nesse nosso nicho de tecnologia, né, que inclui o de vocês também, da parte de publicidade, por que na época do Covid, da pandemia, teve várias empresas que quebraram, né? Por que esse nosso mercado não foi tão atingido? Porque essa questão que as pessoas tiveram que se reinventar, muitas empresas, das pessoas trabalharem de casa, do home office, né? A gente já trabalha dessa forma, né, Rodrigo? Muitos dos nossos colaboradores, nossos funcionários, já trabalham de forma remota. Sim. Necessariamente a presença física, ela não é tão necessária como em outros segmentos, né? Isso, ela não é necessária. Só que está começando a ter um movimento também, de algumas empresas se posicionarem contra o home office. É engraçado isso, né? Agora, até mesmo antes da pandemia, eu lembro que foi do Yahoo, da Microsoft, que a CEO lá, ela fez um chamado para voltarem para o trabalho, porque assim, os garotos estavam ficando muito soltos em casa. Tipo, não, é startup, eu vou ficar aqui, eu vou cumprir só minhas metas. Não, o próprio Elon Musk. Exatamente. Ele pediu para voltar, então, assim, né? A gente também está com esse movimento. Assim, a gente tem gente mista, remoto, tudo, mas para novos colaboradores a gente já está chamando para o presencial. O que eu enxergo aí da questão do presencial e do remoto, Rodrigo, isso aí já é uma posição minha de gestor. Sim. Mas hoje em dia é a gente ter o controle de agenciamento das tarefas. Mas hoje em dia a gente tem alguns softwares, né, Sim. que nos auxiliam nisso, né, de forma muito próxima. Né? Então eu acho que realmente a questão do contato físico ali se torna importante em determinadas reuniões, mas a parte remota, você tendo que o grande problema é você gerenciar. Aquela pessoa que está trabalhando contigo está disponibilizando aquele tempo que foi ajustado realmente, né? Está trabalhando para você ou está trabalhando para um concorrente teu? Então, tem toda essa situação, mas que hoje tem um gerenciamento de tarefas, aplicativos que a gente pode usar, né? Gente, a gente vai fazer um breakzinho, já voltamos para o segundo bloco, beleza? Um abraço. Gente, voltamos, nosso segundo bloco aí, a entrevista bem bacana com o Rodrigo, da T Publicidade. Rodrigo, a gente meio que tocou nesse link no primeiro bloco, da questão da mudança do marketing tradicional para o digital, né? A gente estava conversando nos bastidores, vocês têm um projeto muito legal, com uma das maiores empresas, se não for a maior, né, de assessoria nesse nicho, chama-se V4, que é do Rio Grande do Sul. Queria que tu falasse um pouco para os nossos amigos e amigas aí sobre esse projeto. E até no finalzinho lá a gente vai colocar o contato de vocês para as pessoas que estiverem interessadas em conhecer o trabalho da T Publicidade, de fazer um contato com vocês. Fala um pouco da onde veio essa ideia e do trabalho que vocês trabalham junto com a V4. Legal. V4 Company
ela nasceu há uns 10 anos atrás como uma agência de marketing digital. Só que uns 5 anos atrás, eles ficaram tão bons nisso que eles falaram assim, não, nós vamos virar uma assessoria e abrir aí um programa de franquias e vamos franquear esse nosso método, porque nós ficamos muito bons nisso. Né? Então, assim, mas por que ficaram bons também? Porque, assim, eles entraram numa parte que as agências tinham medo de entrar, que é a parte de vendas, que era muito sensível para as agências, porque, assim, é muito mais cômodo para uma agência, você faz o marketing, não, já te mandei aí o lead, o cliente foi na tua loja, vê aí como é que estão as tuas vendas, teus vendedores, não sei e tal, mas te mandei o cliente aí. Não tinha um acompanhamento, né? Uma coisa mais intimista, né? Exatamente. Então, assim, o que a V4 faz? Ela é uma empresa de assessoria de marketing digital e vendas. Então, assim, ela não faz só o marketing digital, só a aquisição de cliente. Ela é preocupada com o teu fluxo, com a jornada do cliente, se teus vendedores estão performando, como é que teus vendedores estão atendendo, o tempo de resposta, se estão qualificados ou não. Então, assim, eles fazem todo um estudo de uma métrica aí do acompanhamento, né? Sim, sim, todas as métricas de venda, né? Custo de aquisição de cliente, custo por venda, o ROI, se está dando retorno de investimento, quanto é que custa uma reunião agendada com o cliente, no caso, né? Então, assim, tem muitas métricas que o empresário tinha que, com a sua própria equipe de venda, ficar ali preocupado e tal, mas ficava essa coisa de, tipo, o marketing não conversa com venda. Isso é uma dor de muitas empresas hoje ainda. Às vezes, uma empresa até média ou de grande porte, o marketing muito, meio que brigando com venda e tudo mais. Se esses setores fossem mais unidos, coligados, o resultado era absurdo, maior. Sim. Então, assim, a V4 hoje, ela, além de fazer a aquisição, ela tem toda essa parte de consultoria, assessoria, na parte de vendas também. Então, você monta dashboard para acompanhar essas métricas, são reuniões semanais, batendo DRE, batendo métrica. Então, assim, é uma metodologia muito diferente do que as agências fazem, que era parar ali no marketing, entendeu? Então, assim, é impressionante. Assim, em 60 dias, a gente conquistou 12 clientes novos, porque, assim, é uma dor muito latente do mercado. Pelo que você está falando aí, esse trabalho, para o empresário é muito bom, porque não é só o marketing, se preocupa se o marketing está dando certo para o empresário, se ele está tendo o retorno, o resultado, né, da campanha. Porque imagina, antigamente, você vou investir 100 mil na televisão, quanto disso voltou? Não sei, você só estima, né? Com digital não, né? Tudo é traqueado por códigos e tudo mais, então você sabe de que anúncio veio aquele cliente, então você consegue melhorar anúncios, melhorar a verba e tudo mais, né? Outra coisa interessante é o seguinte, é que a V4, como ela não é uma agência, ela não conflita com as agências já tradicionais dos clientes. Por exemplo, sei lá, eu fui apresentar para uma empresa. Aí ele fala assim, não, mas eu já tenho agência. Eu falei, não tem problema, porque nós não somos agência. Então, a V4 é uma assessoria de marketing. Então, você continua com a sua agência tradicional, a gente vai trabalhar junto com eles o teu marketing digital para aquisição, para que, em conjunto com a comunicação tradicional, possa trazer mais leads, mais prospects e mais venda para ele. Então, a ideia é você vender mais para mais clientes e pelo maior preço. Isso muito legal, muito legal. E vocês são franqueados? Como é que funciona essa parceria? Isso, nós temos uma franquia aqui em Manaus. E assim, apesar de ser em Manaus a franquia, também não tem fronteiras, porque os atendimentos podem ser remotos. A gente tem hoje 6 clientes que são nacionais. Então, assim, a gente tem clientes em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Tem unidades da V4 que tem clientes nos Estados Unidos, Dubai, Portugal. Muito legal. Porque não tem fronteira, você consegue muito atender. Bacana. Essa é a vantagem, uma das vantagens que a gente estava conversando no primeiro bloco da parte de digital, não ter fronteiras, né? Exatamente. E, Rodrigo, me fala uma coisa. A gente teve um boom, acho que é um boom mais recente que teve, né, na parte de tecnologia, do mundo digital, virtual, que é a questão das inteligências artificiais, das AI. Qual é o teu ponto de vista? A inteligência artificial, ela consegue ter um alcance dentro do marketing, dentro da publicidade hoje, que traga mais leads, mais prospectos de venda? Eu sempre fui muito curioso, né? Então, assim, a inteligência artificial é uma coisa que é muito nova e, assim, explodiu muito rápido. Se a gente parar para pensar, o ChatGPT, por exemplo, ele é de outubro de 22. Está completando um ano agora. Exatamente, é o mais novo.
Exatamente. Então, assim, e sempre há um hype, assim, mas o que eu posso fazer com isso? Acho que a grande reflexão é assim, qualquer negócio, qualquer setor pode se beneficiar de inteligência artificial. Você só tem que saber aonde vai usar isso, né? Então, assim, no nosso setor lá de design, publicidade, comunicação, a gente consegue na otimização de criação de textos, né, de melhoria de texto e tudo mais. Você consegue gerar imagens do zero, sei lá, seja uma ilustração ou fotográfica, você consegue hoje já gerar imagens. Você consegue gerar locução, por exemplo, vou fazer um spot para a rádio, ou então vou usar um spot para um post. Você não precisa mais investir R$700, R$500 numa locução. Se você assinar um serviço de locução, você consegue só botar o texto lá, você diz qual o tom da voz, olha, que o locutor esteja com um tom alegre, ou impostado, uma locução feminina, ele vai lá e vai fazer o texto. Então, assim, tem muita coisa surgindo que vai democratizar a comunicação. Então, assim, os pequenos vão conseguir fazer coisas com mais qualidade, os médios, e por aí vai dar uma nivelada na comunicação. Então, não é para ter medo da inteligência, é para você usar isso a seu favor. Sim, eu acho que esse tema é um tema bem meio que polêmico, porque, cara, as pessoas ainda têm, por incrível que pareça, em algumas situações, aquela repulsa de que a tecnologia pode superar a mente humana e que, na verdade, existe até aquela frase, né? A criatura nunca vai superar o criador. Você tem que entender que por trás de qualquer máquina existe uma mente humana, né? E é muito o que você falou, na minha opinião. É você pegar aquilo ali e trazer de forma objetiva para complementar uma ideia, um projeto, uma empresa, uma instituição, inclusive na parte pública também, né? Sim. Então, a tecnologia, ela não vem só para tirar empregos ou algo do gênero, né? O que acontece é que dentro do nicho empresarial, isso é uma opinião minha, mas eu acho que reflete um pouco do momento atual, eu acho que os profissionais eles têm que se adequar, né? A gente tem que ter pessoas hoje que saibam, como você falou, saibam usar essa tecnologia para melhorar a empresa, para melhorar o trabalho dela própria, para melhorar a coletividade, né? Então eu acho que a inteligência artificial, ela não vem para superar a mente humana ou algo do gênero. Ela vem para complementar, né, Rodrigo? Isso. Quer ver um exemplo bem legal? Hoje você tem o GPT, por exemplo. Ele é uma plataforma, então ele licenciou. Você pode usar o GPT na sua empresa. Como? De forma paga. Então, assim, imagina que eu tenho uma empresa que tem muita documentação extensa, seja de atendimento ao cliente, processos e tudo mais. Você consegue hoje pegar todos esses documentos, sei lá, fez um PDF, escaneou, e joga tudo isso para dentro de uma plataforma e você começa a conversar com os documentos. Tipo assim, olha, eu preciso fazer o processo disso, como é que eu posso fazer? Aí, em linguagem natural, o bot te responde. Não, baseado no documento tal, você pode fazer isso. Então, assim, isso é uma ferramenta que você pode, por exemplo, usar num FAQ ou num atendimento ao cliente, por exemplo. Você já tem um histórico de atendimento ao cliente. Então, ao invés de ter um atendente ali que vai, não, você vai fazer isso, então, você pode pré-qualificar aquele cliente numa linguagem natural, você é como se fosse uma pessoa conversando ali, e você poupa muito tempo dos atendentes. Então, quando o atendente for pegar aquela conversa para uma conversa entre humanos, ela já sabe qual foi o assunto tratado ali antes, já foi uma coisa mais qualificada, entende? Então, assim, não é que vai substituir o humano, eu não vejo isso. Também não. Né? E, Rodrigo, você abordou agora um tema interessante. Questão de atendimento ao cliente, né? Que a gente faz campanhas publicitárias, né? Mas isso acontece inclusive aqui na Energin. Eu me preocupo muito de quando eu executo uma campanha publicitária, da gente estar vendendo algo que a gente realmente faz. Não vender o Alice no País das Maravilhas, né? Então, qual a importância dentro da publicidade, dentro de uma campanha publicitária, de uma empresa, de um produto, do pré e do pós-venda, né? Qual a importância de você ter um serviço de atendimento ao consumidor, um saque, que realmente funcione, Rodrigo?
Olha, hoje faz parte aí dessa revolução das redes sociais, né? Tipo assim, se você não responde, a pessoa vai agir, ou vai para um Reclame Aqui, vai lá no Google dar um review ruim, né? Então, assim, não tem jeito. Se você ficar em silêncio, não responder, não dialogar com o usuário, você vai ser atacado, né? E com razão. Então, assim, não tem como negligenciar um atendimento ao cliente, né? E essas ferramentas podem ajudar isso, porque até para evoluir, né? Para evoluir, entendeu? Então, assim, você aprende assim, olha, pelo meu histórico, eu já errei nisso e nisso, eu não posso errar mais, porque eu tenho um registro disso aqui. Então, você vai melhorando o processo, as pessoas, né? Então, assim, é fundamental. Se você não responder, as pessoas vão agir contra você. Com certeza. É fundamental. Gente, a gente está fechando mais um bloco. Já já voltamos, hein? Um abraço. Gente, voltamos. Rodrigo, nesse nosso último bloco aí, a gente tem por hábito falar muito sobre a questão da sustentabilidade, né? Eu queria que você, em poucas palavras aí, dentro de um contexto, dentro da publicidade, do marketing, qual que é a importância da sustentabilidade? O que o marketing e a publicidade têm feito de encontro a essa palavra tão importante, tão moderna, né? E tão vital que a gente tem hoje, né? E também eu queria abordar um projeto teu que é sensacional, que chama MZ, né? Eu acho que muitos de vocês aí já devem ter visto no YouTube, não sabe que a ideia foi desse rapazinho aqui. Depois a gente vai deixar aqui o link para vocês acessarem tudo que ele vai falar aqui, para vocês enxergarem esse projeto bem legal que ele fez, que tem a ver com turismo, com ecoturismo e com a propagação do nosso estado, principalmente da cidade de Manaus. Rodrigo, fala um pouco para a gente aí sobre isso. Acho que no marketing, né, a sustentabilidade vem ganhando espaço cada vez mais, né? Tipo assim, hoje você vê campanhas inteiras de marketing voltadas para isso, empresas que têm isso na cultura, né? Tipo Natura, Avon, Itaú. Então você já vê que aquela marca já respira sustentabilidade, né? IP, então eu nunca esqueci uma campanha do IP que eles falavam lá que, olha, cada um detergente comprado a gente planta X mudas. Então, aquilo ali me marcou tanto. Fala assim, vou priorizar o IP. Eu lembro uma da Faber-Castell. A Faber-Castell, eu acho que é uma das maiores produtoras de lápis. Então, eu não lembro muito bem a conta, mas para cada um lápis era tantas árvores que eram plantadas e tal. Então, não é uma palavra de agora, né? Não, Conversou com a ecologia lá atrás e isso foi se aumentando também pela necessidade de sobrevivência do planeta Terra, né, Rodrigo? Isso. Aí, o nível de consciência do consumidor vai subindo e as marcas têm que corresponder a isso. Porque elas percebem que o consumidor começa a optar. Opa, essa aqui não tem política sustentável, essa aqui tem, né? Então, assim, agora a gente tem que balizar muito bem isso, porque muitas vezes marcas regionais não têm o poder econômico para uma atitude muito sustentável, vamos dizer. O maquinário consome um pouco mais de energia e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser muito mais sustentável que uma multinacional, porque ele está aqui, ele é da terra. Então, é menos transporte, menos combustível, você está consumindo um produto local. Então, assim, o empresário local, ele tem que ser valorizado também, porque ele é sustentável por natureza. Primeiro, por estar aqui, né? Então, assim, tem que ser muito bem balizado, porque existe uma coisa hoje também, essa questão da ESG e tal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque os pequenos podem sofrer muito com isso. Porque imagina, vou ter que ter um selo ESG para concorrer e para vender para merenda escolar. Como é que vão ficar os produtores locais que não têm condições de pagar uma assessoria, uma consultoria para tirar selos e tudo mais? Então, assim,
é uma discussão que já vai render bastante por aí, né? E a gente até comentou antes aí sobre um termo chamado greenwashing, né? Que é a lavagem verde. O que é isso? São empresas que comunicam no marketing sustentabilidade, mas que por trás não é muito aquilo, não. E tem até uns cases internacionais sobre isso. A Volkswagen teve que se retratar, porque disse que o que saía do escapamento era tantas partes por milhão, e depois, não, a gente errou o cálculo e tudo mais. Então, assim, é uma questão que demanda muito cuidado na hora da comunicação. Então, assim, será que é sustentável mesmo? Então, o consumidor também está atento a isso. Pô, estão comunicando, mas eu não sei, eu preciso de mais provas. Aí vai para o site, vai para a rede social, vê se tem vídeo, se tem comunidade sendo beneficiada. Então, assim, a coisa é mais profunda do que simplesmente comunicar que é sustentável, por exemplo. E outra coisa, né? A gente tem aí, Rodrigo, as campanhas, né? Os governos, e estou falando a nível mundial, né? Uhum. Então, a publicidade, o marketing que gira hoje em torno da sustentabilidade é muito grande, né? Eu acho que a publicidade ajuda muito, né, nesse sentido também, né? Assim, nas classes que tem mais consciência disso, mais ainda, né? Se você pegar a população ali da classe D, E, baixa renda, assim, já é menos sensível a isso, né? Mas isso está mudando, as coisas estão mudando, mesmo porque as campanhas acontecem, como você falou. Então, assim, são governos comunicando, estaduais, municipais, as campanhas precisam existir, né? Mais marcas. Hoje você vê, por exemplo, sei lá, desde o pequeno empreendedor, olha, eu estou fazendo brigadeiro, mas eu não estou usando uma embalagem de plástico para entregar o brigadeiro no iFood, eu estou usando embalagem de papel e tudo mais. Então, assim, dá para fazer isso do pequeno ao gigante, né? Com certeza. Rodrigo, outra coisa, por exemplo, aqui na Energin, a gente praticamente hoje não usa papel. Certo. No trâmite interno, tá? Lógico que situações de documentos, algumas coisas não tem como ainda ser diferente, mas a gente tem um sistema próprio que a gente usa. Certo. E outra coisa também, são pequenos movimentos, então você diminui a quantidade de papel. Copo descartável, a gente usa mais questão de garrafa, cada um colaborador, a gente tem algumas distribuições anuais que a gente faz e cada colaborador tem a sua garrafa para não usar o copo plástico, né? E eu entendo que dentro da publicidade, um ganho muito grande, né, foi aquele... Ainda se usa hoje, mas uma quantidade bem menor, né? Você tem hoje a oportunidade de usar, em vez de um outdoor tradicional, fazer um outdoor digital, né? As campanhas digitais, elas são muito mais abrangentes, eu queria que tu falasse sobre isso. E toda essa questão de panfleto, de banner, aquele banner tradicional de lona, hoje indo para o digital. Isso aí é sustentabilidade pura, né, Rodrigo? Sim, sim. Isso tem reduzido bastante. E foi meio que natural isso, né? Porque no caso dos LEDs, foram ficando mais baratos, né? Então, assim, hoje você tem muito mais painéis disponíveis e tudo mais. São Paulo, por exemplo, você vê um movimento muito legal nas fachadas dos empreendimentos. Cada um tem seu painel já, né? Seu painel de LED. Então, assim, eu vi recentemente uma empresa de pneus, ele botou lá até um LED circular em forma de pneu e anunciando ali, ó, descontos e tal, a chamada do mês. Então, assim, o LED veio muito para baratear essa questão. O material gráfico baixou muito. Então, assim, antes você tinha lembra dos catálogos de supermercado? Tinha aqueles panfletos, encartes que eram muito numerosos, o pessoal no sinal distribuindo. Hoje quem faz encarte ainda, mas fica ali uma lâmina dentro da loja, né? Distribuído uma escala bem menor. Uma escala bem menor. As gráficas sofreram bastante com isso, muitas fecharam, outras tiveram que se reinventar. Como teve o boom das embalagens de iFood, por exemplo, então umas mudaram de gráfica de panfleto para gráficas de embalagem, então estão trabalhando com embalagens, sejam recicláveis. Eu acho que dentro desse sentido aí, Rodrigo, eu acho que a gente tem muito aquela situação, né, que as empresas têm que se readequar. Sim. Você pode, por exemplo, utilizar material reciclável. Né? Total. Que é uma realidade hoje. Agora, Rodrigo, fala um pouco aí desse projeto AMZ, cara, pro pessoal. Legal. Esse projeto foi até meu pai que deu a ideia, porque ele é muito fã de assistir aquelas câmeras ao vivo lá, né, tipo, dos Estados Unidos, tipo Times Square, Copacabana ao vivo, Miami e tal. Aí ele falou assim, não dá pra gente fazer isso aqui não? Eu falei, dá. Então, assim, a gente teve ideia e colocou uma câmera ao vivo, criou um canal no YouTube, que é o AMZ Live, e a gente colocou a primeira câmera na Ponta Negra.
já tem 3 anos. Ela fica transmitindo lá 24 horas por dia. Então, assim, a gente recebe muito feedback, assim, pô, eu sempre estou olhando para ver se está chovendo na Ponta Negra, se eu vou caminhar, se dá para andar de bike, tudo bem. Então, assim, isso foi na Ponta Negra. Depois a gente foi para o Teatro Amazonas, que é um ícone da cidade. Então, a gente tem lá uma câmera que pega o Teatro Amazonas 24 horas. E a terceira a gente conseguiu em parceria com o Instituto Soca Amazônia, no Encontro das Águas. Era um sonho, a gente falou, será que a gente consegue? E a gente descobriu que tinha um instituto que dá de frente para o Encontro das Águas. A gente fez uma parceria com eles e a câmera está lá. E qual o objetivo nosso? Assim, é um trabalho muito pessoal nosso, que a gente falou assim, não, vamos vender o Amazonas primeiro, depois a Amazônia, com câmeras ao vivo. A gente viu que era uma tendência e tudo mais. E assim, a gente chega a ter num mês a miniatura de sugestão de visualizações, chega a imprimir 1 milhão de vezes no YouTube, dá 150 mil visualizações por mês e tal. Então é um canal que, assim, que deve estar crescendo, já estamos mais com quase 21 mil assinantes, mas é um projeto muito bacana, a gente não pretende deixar ele parado, vamos crescer. É porque o legal aí que mexe com o turismo, né? Exato. Ajuda muito, é muito legal, gente, vocês verem. Depois a gente vai colocar aqui, né, o linkzinho para vocês entrarem. Na época do Natal, na época do Réveillon, lá na Ponta Negra, é bem legal. E vale a pena vocês entrarem. E eu queria te parabenizar, porque é um projeto inovador, né? E é 24 horas, né? Fica, ao vivo 24 lá. horas ao vivo. E é bem bacana. Aí tem lá serviço, a gente mostra temperatura, se tem eventos, a gente comunica que vai ter evento no local e tudo mais. Tem um chat aberto lá, o pessoal fica interagindo. E a gente tem um portal também, que é o amz.live, que é um site Fala de pro turismo. pessoal aí, fala pro pessoal de casa aí. Isso, a gente vai colocar o link na descrição. Né? Então esse portal tem dicas de o que fazer em Manaus ou outras cidades da região também. E o objetivo é a gente migrar essas câmeras para outras cidades da região, inclusive para o interior. Então imagina você ver uma praia de Maués 24 horas, a orla de Parintins Muito e tudo legal. mais. Então, muito legal. A ideia é essa daí. Gente, Rodrigo, obrigado. Obrigado, Afonso. Nosso tempo por hoje está se esgotando. Eu queria agradecer vocês aí pela audiência, agradecer por essa entrevista. Eu estou procurando diversificar nossas entrevistas para não ficar só naquela questão de engenharia, para mostrar que a inovação, tecnologia, sustentabilidade se aplica em quase todos os nichos que vocês possam imaginar. E aguardo vocês na próxima. Queria agradecer acima de tudo, Papai do Céu. Tchau, valeu, um abraço.